Olá, sejam bem-vindos ao canal Ica Triluna. Eu sou a Ailiren Creuer e estamos com mais um capítulo do Clube do Livro. Hoje a gente está falando sobre esse livro aqui, capítulo 5, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, capítulo 4, que fala sobre rituais de passagem. E o nome do capítulo é Lição 4, o início, que vai falar especificamente do ritual de iniciação e auto-iniciação. Aí que tá. Eu achei muito interessante o jeito como ele defende a auto-iniciação, né? Por ser uma pessoa iniciada por Gardner, eu já tinha lido esse livro antes, mas eu não esperava que fosse haver tanta. Eu não lembrava, na verdade, que fosse haver tanta defesa aos auto-iniciados. Eu acho que esse movimento que também inspirou outros à frente de Raymond Butler, né? Tipo Scott Cunningham e etc, né? Eu achei muito legal isso, mas está mais para frente. Então, assim, um capítulo bacana, mas bem introdutório também, bem básico, né? Não fala sobre muitos mistérios, né? E aí eu queria ouvir de vocês também, o que vocês acharam. Então, eu vou primeiro. Eu acho o capítulo bem interessante também. Gosto da parte que ele deixa um disclaimer bem grande sobre a importância da noite escura da alma, do período de pré-treinamento ou de flerte com a tradição, que você está no seu período de dedicação. Não é iniciação ainda. Porque eu fiz parte de um grupo, de um coven, muitos anos atrás, durante muito tempo, e chegou um momento que a liderança do grupo começou a cagar para esse tipo de treinamento. E é justamente nesse período que a gente separa o joio do trigo. É nesse período que você testa a vontade da pessoa, se de fato ela vai continuar ou não. E muitas das vezes eu falava, sabe a coisa do escorpião? Essa pessoa só não. Ai, que você é muito chato. Ai, que você é isso. Ai, que você implica à toa. No final das contas, eu não passei frio, porque eu estava coberto de razão. Porque é assim, gente, não adianta. A gente tem aquele olhar da bruxa, sabe? A gente percebe coisas que talvez os outros não percebam. E a gente fica ali na posição de guardião, porque é uma coisa importante para a gente. E a gente tem essa noção que não é para todos. O credo pode ser para todo mundo, mas todo mundo não é para o credo. O mais o isca sachê que isso possa soar. Mas é a realidade. Então, dele deixar bem claro da importância desse período, achei bacana. E quando ele vem defendendo a auto-iniciação, né? A gente vê nos livros esse, que só tem iniciação, iniciação, iniciação. Aí ele vem e fala, olha, eu reconheço que eu estava errado. E hoje eu defendo a auto-iniciação. Achei isso muito louvável da parte dele, enquanto um elder fala assim, não, estava errado. Então, hoje é feito diferente. Tem um argumento aqui. Quem iniciou a primeira bruxa? Gente, os deuses. No passado, não tinha essa coisa, você precisar de outro homem aqui, ó, no horizontal para te iniciar, não. A iniciação via verticalmente. Então, você era levantado e escolhido. Você apenas sabia e fazia as coisas, na maioria das vezes. Sabe aquilo? Sempre fui estranha. Todo mundo, em algum momento da vida, já deve ter tido esse tino. Nossa, sou estranho. Nossa, eu não sou igual. Olha que loucura, igual todo mundo. Por que eu vejo as coisas diferentes? Por que eu percebo as coisas de uma maneira diferente? Acredito que aí seja a semente da bruxa. Aí agora, se ela vai florescer ou não, vai depender se você vai dar continuidade a esses processos. E tá tudo certo. O ofício, a religião, não é para todos. Você pode, numa outra vida, quem sabe, despertar isso ou não. E é só isso que eu tenho para falar sobre todo o capítulo. Não, e outra, isso que você falou é muito interessante, porque às vezes a pessoa não bate com aquele coven. Às vezes não é aquele coven, mas não significa que a pessoa não sirva para aquilo, né? Eu acho importante também esse período de dedicação, mas depois eu falo mais sobre, acho que o Robson levantou.
ou talvez não seja a vida em grupo. Para ela tá super bom ser solitária. Tem esse outro lado também, né? Que é importante, Sim, não é? Porque tem muita gente que, né? É isso. Ou vai ter uma vida em grupo, ou vai ter uma vida solitária. Porém, essas conexões que a gente faz aqui, né, são muito importantes, porque muita bruxa solitária acaba desistindo do caminho por se sentir desolada. Desolada. Aí vai deixando as coisinhas de lado. Então, essa rede de contato, essa rede de apoio é extremamente importante. com certeza. Já diria a Clarice Lispector, o adulto é sozinho e triste, na sua essência. Bom, eu não vou desdizer nada do que o Nilson falou, porque eu concordo com ele em Tá muito tudo. baixinho o seu microfone, Robson. Tá melhor agora? Eu não vou desdizer o que o Nilson falou, porque eu concordo com ele em tudo. Porém, eu quero trazer um ponto de reflexão para a gente. É meio que retórico isso, viu? Então, não precisam responder a isso. Mas, assim, realmente uma autoiniciação não pode ser questionada, porque é você com os deuses. Você não pode fazer isso para outra pessoa. Ah, será que ele realmente é um iniciado? Não, você não tem que pensar isso, tá? Só que você tem que refletir para si mesmo se você realmente está pronto para uma autoiniciação. Porque hoje o que a gente vê é um monte de gente só querendo fazer o rito para depois bater no peito e falar: ah, eu sou um auto-iniciado, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho poder, eu sou uma bruxa, parará. E as coisas não são bem assim. Para vocês terem uma noção, aquele período clássico de 1 ano e 1 dia, que eles falam para uma iniciação acontecer, é um período mínimo. Não quer dizer que você vai passou 1 ano e 1 dia, você pronto, já posso ser iniciado. Não. Eu e o Nilson, por exemplo, nosso treinamento foi de 2 anos antes da gente ter a nossa iniciação. Então, assim, pense o seguinte: se para uma iniciação normal já demorou 2 anos, imagina para uma autoiniciação. Então, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa refletir se você teve o treinamento adequado, porque numa iniciação horizontal, você precisa passar por provas, por questionamentos, ver o quão que você evoluiu naquela jornada, antes de culminar naquele ritual em específico, que só vai formalizar algo que já aconteceu no astral, a sua iniciação vertical, certo? Então, o ponto é, será que todo auto-iniciado fez essa reflexão? Será que todo auto-iniciado ele passou por esse momento de auto-observação, autocrítica antes de fazer o rito? Então, não é que você deva questionar, você nunca deve fazer isso, porque é uma falta de respeito tremendo com a outra pessoa. Porém, a gente precisa pensar, será que realmente a pessoa está preparada para aquilo? Ela se preparou adequadamente para aquilo, né? E uma outra observação é sobre a forma como ele diz, né, do recebimento do nome na iniciação. Tem várias formas, né? Não só aquela que ele apresentou no livro, mas tem várias formas. O iniciador da pessoa pode receber direto dos deuses, o iniciador pode escolher aleatoriamente, o iniciador pode definir ali através do número mágico da pessoa, tem várias formas. Aí, sobre isso, é só uma observação, não tem muito o que ser falado, não. Por enquanto, é só isso. As outras coisas que eu apontei estão mais contidas na descrição de como que ele orienta para a criação do ritual em si. Aí, conforme a gente for avançando aqui na discussão, eu vou citando. Oi, pessoal. Eu acho que essa questão da iniciação, auto-iniciação, é muito também da pessoa estar
disposta a passar por aquilo, está maduro o suficiente para aquilo, né? Porque o que eu mais vejo, assim, tem muitos amigos meus que são fora da magia, mas que têm interesse, vêm perguntar, como é? E como é que faz? Por onde eu estudo? E daí eu dou todo aquele arcabouço, indico livros, tento indicar canais ou páginas que são confiáveis, que passam a informação de uma forma mais certinha, e daí a pessoa simplesmente não lê nada e quer fazer o primeiro ritual e diz, mas como é que faz um banimento? Que seria algo básico que a gente tenta fazer todo antes de fazer qualquer ritual. Cara, o banimento você pode usar isso, aquilo, outro, mas dá uma lida lá naquele negócio que eu te mandei, lá tem explicando direitinho, no mais segue também a sua intuição, sei que aquilo que é que você entende, quais as cores que você entende que são para banimento, as ervas e etc, e a pessoa quer a receita de bolo, que você não só dê a receita de bolo, quer que você dite a receita, filme a receita para ela ver você fazendo, para ela poder replicar. Então, eu sinto muita falta nisso, né, das pessoas terem realmente essa maturidade para magia. E no meu caso, por exemplo, o pessoal falou, tem a parte da dedicação que dura mais de um ano, pode durar 2 anos. Bruna, me sinto como uma dedicada a 5 anos. Eu ainda não estava preparada até o momento. Estou me descobrindo a partir desse grupo, dos debates que a gente vem tendo, tanto aqui nos encontros como no Telegram. Estou me sentindo mais preparada para ingressar, talvez, nessa jornada de me iniciar de fato. Mas eu estou desde 2018, foi quando eu comecei, né? Parei de flertar com a bruxaria, que antes eu sempre tive interesse, mas não tinha coragem de começar a estudar pelo medo, né? 2018 comecei de fato a estudar e praticar, e até o momento estou há 5 anos só lendo, praticando, mas não me senti ainda. Eu acho que não é para mim, eu acho que ainda não estou pronta. E o pessoal está muito imediatista, né? Não tem essa preocupação de o que é que vai causar dano para mim, o que é que não vai, a magia realmente é para mim, não é, né? Saber separar os dogmas cristãos ao que a gente tem na magia, depende da vertente que você vai trabalhar, o que é que você vai escolher. Então, eu sou o tipo de pessoa que lê de tudo, leio todo, não tive acesso a tudo, é claro, mas magia de não sei de onde, bruxaria de não sei de que, tal tradição, tento ler tudo para ver qual eu me encaixo, e estou nessa jornada ainda, até perceber que agora eu acho que eu estou pronta para um momento de estar num grupo, porque eu sei que tem coisas que você só consegue acessar através de um grupo, né? Pelo menos para algumas pessoas. Tem pessoas que são autodidatas na magia que conseguem acessar através dos deuses, enfim. Eu, com minhas limitações, eu acredito que no meu caso eu preciso agora estar no momento, passar essa jornada solitária, preciso estar no grupo, e vejo que falta essa maturidade também nas pessoas. Com relação ao capítulo, eu achei muito interessante que ele fala das etapas da iniciação, né? A fase de separação, a purificação, a morte simbólica. E eu acho engraçado que eu acho que nessa jornada da magia, não necessariamente a gente precisa ser iniciado para perceber que a gente passou por alguma dessas etapas, né? Eu particularmente também já me vi em vários momentos que eu vivi exatamente esse caminho que ele deu aqui. Por mais que eu sei que isso daqui é um roteiro de iniciação da Wicca, da Wicca dele, que ele criou, que ele implementou, mas eu já me vi em alguns momentos da minha vida, desde que eu iniciei na magia, que eu passei exatamente pelo mesmo cronograma que ele falou, só que sozinho, em situações pessoais minhas, e que eu fiquei separada, e que eu precisei fazer essa limpeza na minha vida, interna e externa, em que eu tive essa pequena morte simbólica e que eu passei, assim, não era um contexto da magia, mas eu fui provada pelos elementos em outra, passei por situações que eram situações que eu tinha medo, que eu nunca imaginei que fosse passar, e que eu tive que realmente ser testada. Realmente, no meu caso, foi literalmente testes, porque eu passei por um curso de formação da uma parte profissional que eu precisava passar por treinamentos e colocar realmente meu corpo à prova. Por exemplo, questões levando chuva, gás de pimenta, essas questões assim, sabe? Não tinha a ver com magia, mas eu tive que me colocar nessa situação e eu me enxerguei muito aqui na fala dele. Então, é bom a gente observar também, tem essa delicadeza,
para observar que, a partir do momento que a gente ingressou, realmente, ó, não estou só flertando com a magia, estou estudando e quero praticar, vou colocar a mão na massa. Você já vai estar, no meu ver, eu acho que você já vai estar passando por essas etapas. Então, acho que vale super essa questão, realmente, de você, talvez isso servir como uma auto-iniciação, e você começar a levar isso como algo mais sério para a sua vida, né? Ver que não é só uma brincadeirinha, que não é só uma fase, você realmente está ali na presença dos deuses e já faz parte de você, faz parte da sua essência, faz parte da sua jornada. E aquilo, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, você vai ser cobrado daquilo. A partir do momento que você foi posto à prova, você vai ser cobrado daquilo. E daí vem mais uma vez a questão da responsabilidade na magia, né? Essa é a minha visão. Uma coisa que eu queria comentar, baseado no que você falou, eu acho que é muito importante perceber isso que você falou, que é assim, quando a pessoa começa o período de dedicação, seja autodedicação ou dedicação mediada por outra pessoa, vai acontecer todo tipo de coisa, né? Então, é uma noite escura da alma mesmo, quando a gente realmente se propõe a vou me dedicar, vou estudar isso, nossa, o universo, tudo muda, tudo vira, e vira assim, às vezes muda para pior, e não é fácil, é uma prova mesmo, né? Então, eu acho que é importante também ter a dedicação formal, aquele momento inicial, onde você se apresenta para os deuses e fala, né, que você vai estudar por 1 ano e 1 dia, que vai se dedicar, que esse processo começa agora, porque muita gente... Eu postei um vídeo aí no passado que eu postava sobre... O vídeo era sobre dedicação. E aí uma pessoa perguntava assim, precisa fazer um ritual para iniciar a dedicação? Aí a outra comentou logo embaixo, não precisa fazer ritual para começar a dedicação, pode só começar. Aí eu comentei embaixo, né, falei, gente, vocês não viram o vídeo? Precisa sim! E aí, assim, eu acho que precisa ter esse momento formal para falar assim, olha, estou avisando os quadrantes, estou avisando o Deus e a deusa que vão me seguir nessa jornada que eu estou começando agora o período de dedicação. E aí, hell breaks loose, sabe? Tipo, acontece de tudo, mas faz parte do processo. Então, nossa, muitas coisinhas para comentar. Eu achei que a conversa não fosse para esse rumo, mas vamos. Bruna falou, agora eu não lembro se foi a Bruna ou a Michelle que comentou em uma reunião passada, que elas leem todos os materiais, todas as referências, que elas ficam assim, amo, quero e vão atrás. Isso é muito difícil. Eu comentei, é muito difícil achar alguém disposto a estudar, a ler, a partilhar, igual a gente está fazendo aqui. E não é de hoje, não. Há 1.372 anos atrás, quando a gente começou, não tinha nem pessoas para a gente poder conversar. A gente ia escondido numa livraria que tinha uma seção muito pequena com livros assim. Você comprava, tinha até um protetor de capa de livro para os outros não ver o título do livro que você estava lendo, gente. Eu não sei quem passou por isso, porque se você abrisse, poderia ser tá aqui, o Guia da Bruxa Solitária do Scott Cunningham. O povo com a bruxa solitária, eles já te olhavam assim, sabe? Que isso? É satanismo, é do capeta. Porque era a gente, quando eu falo a gente, porque o Robson a gente viveu junto esse período. Foi difícil. E eu não estou falando que hoje seja fácil, não. Eu estou falando da nossa experiência. E era muito difícil arrumar material. Hoje existe muito material disponível. Existe muito PDF. Temos a rainha Ailiran do PDF e o rei Nilson do PDF, porque a gente tem PDF pra caramba. É crime, mas a gente tem, né, gente? A gente tem. E a gente compartilha os PDFs. Na época não tinha, gente. Você comprava o livro, eu comprava as revistinhas da Et, porque tinha, era de fácil acesso, Edi Van Phil. Tinha as revistinhas dela, tinha a Márcia Frazão, que era muito comum, tinha o Scott e tinha os antigos, né? O Buckland, a Starhawk, o Grimace, qual outro mais? Tinha gente, só esses velhos mesmo. Posso estar me esquecendo de algum, e era difícil. E naquela época o povo já não lia. Hoje, então,
não acredito que vão ler. E eles querem que, além do que a Bruna disse, de dar a receita, eles querem que a gente faça por eles. O que eu acho pior. Não é só a receitinha. Se a gente puder fazer o bolinho e dar para eles comer, tá ótimo. Aí depois eles saem arrotando, falando que é a sacerdotisa da lua que fala e Selene para no céu para ouvir. Não. Não, gente, não. Não mesmo. Outra coisa. Iniciação. Toda iniciação vai trazer um processo catártico, como a Ailiran comentou. Ela começa de dentro para fora. Não existe essa questão de dedicação, de noite escura da alma, de qualquer coisa que você se propõe a passar para se transformar em uma coisa mais bonita ou melhor, sem as dores do caminho. Não tem. Porque vai confrontar dentro de você. Você vai ter que fazer aquela reforma interior. Não adianta você hoje ser uma bruxa, ou se dizer uma bruxa, e ter conceitos, preconceitos, dogmas, visões de mundo, posturas e posicionamentos que não condiz com o que você acredita. Se você quiser ser assim, continue sendo cristão. Pronto. É isso. Você vai ter que se transformar de alguma forma. Claro, dentro de cada tradição, dentro de cada vertente que você decidir seguir. Então, não é somente de fora, tem um movimento interior também. E sobre a apresentação, eu vejo mais como uma apresentação, né? Então, você apresenta aos deuses, se apresenta aos deuses, se apresenta à comunidade, se é o seu baile de debutante, né? É isso, é mais para os homens, porque se você for verdadeiro nas suas intenções, nas suas ações, no seu coração, essa iniciação com os deuses já vai ter acontecido. Já vai ter acontecido. Então, gente, o que importa são os resultados da sua magia, o resultado da sua vida. É aquilo que o Crowley disse. Deixe o seu sucesso ser a sua resposta. Ok? Peixinhos de luz. Apocalíptica, né, Michele? Eu tô ansiosa para ouvir o que o Cleiton vai falar, porque o Cleiton é a prova viva de tudo que vocês estão falando aqui, mas vamos ver o que ele vai falar. Se ele não falar, eu vou falar, se ele deixar. Já está autorizado. Não sei se eu vou falar a mesma coisa, mas enfim, já está autorizado. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o comentário do capítulo, que é um comentário bem breve. Eu acho que é a primeira vez que eu vou ter uma queixa, realmente, uma crítica em relação ao capítulo. Eu acho que foi deixada de lado muito a situação realmente das torres de observação. Eu acho que, já que era esse o tópico, acho que era o momento de se falar disso com um pouco mais de profundidade. Então, acho legal que tem a estrutura toda do ritual montadinha e tal, mas eu acho que foram muitas páginas dedicadas a isso, quando poderiam ter sido dedicadas ali, sei lá, pelo menos umas 2 páginas para falar realmente das torres de observação e tudo, que é um assunto, inclusive, bem escasso. Não é tão fácil de você achar, principalmente online, né? A gente está falando aí de conteúdo preguiçoso, se você for pensar em termos de YouTube, realmente não rola, é muito difícil. Aí só para quem realmente está nessa vibe de procurar realmente material e ler e tudo mais. Com relação ao processo em si, vamos lá. Talvez seja uma visão equivocada que eu tenho, mas para mim são coisas muito distintas você ser um praticante e você ser um sacerdote. E o processo de iniciação, para mim, é um processo de sacerdócio. Então, traçando um paralelo para ficar fácil de entender, qualquer um pode, sei lá, ir para uma umbanda, ir para o cristianismo, mas nem todo mundo vai ser pastor, vai ser diácono, vai ser, sei lá, vai fazer cabeça. De verdade, não sei como é que fala na umbanda, desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas são processos diferentes. Você pode fazer parte da religião, você pode praticar as liturgias, você pode ter ali o convívio, mas não necessariamente você vai ter um compromisso neste nível. Então, talvez o pessoal esteja banalizando a iniciação, achando que eu só posso dizer que sou italiano, eu só posso praticar, eu só posso ter uma relação com os deuses se eu me iniciar, ou se no momento que eu começar essa relação com os deuses, eu preciso automaticamente iniciar um processo de dedicação e iniciação, quando não é bem por aí, entende? Então, nem todo mundo vai ter o chamado. Eu não vou nem só falar da disciplina, do saco, do tempo de estudo. Eu vou falar realmente do chamado, porque sacerdócio é chamado, não adianta, em qualquer religião. Então, se você não tem um chamado, mas eu gosto de fazer um feitiço, eu me sinto bem aqui, eu gosto de cultuar os deuses, tudo bem, você não precisa se iniciar para isso, você pode continuar com suas práticas sem problema nenhum. Agora, um processo iniciático é sim um processo de sacerdócio. E aí, se você inicia um processo de sacerdócio achando que com 15 dias de leitura, zerando um canal do YouTube, lendo Scott Cunningham, você vai estar pronto para um sacerdócio, meu amigo, boa sorte.
Tudo que eu posso dizer para você é: passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Pega a fila. Gente, eu acho que eu não consigo ler o nome. É Cleon. Cleon, ok. Então, agora a gente vai começar. Ai, gente, seguinte, eu concordo com o que você disse referente a sacerdócio e iniciação, mas a Wicca é uma religião iniciática. Ela tem no seu fundamento essa questão de período de dedicação, iniciação e galgando os degraus das iniciações, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e você só é um sacerdote no terceiro grau. Você está estudando para se tornar um sacerdote lá no terceiro grau, poder separar do seu coven, fazer um seu próprio e etc. e tal. Eu acredito que tem muita gente satisfeita em ser apenas praticante e que ela nunca vai passar pelos desafios dos graus, desse caminho iniciático, está tudo certo. Mas no que se diz Wicca, precisa dessa métrica, dessa formulinha, né? Então, você tem lá pelo menos 1 ano e 1 dia, você estuda, você se dedica, aí você se inicia para se apresentar para aquela comunidade, para aquele coven, e agora, se você vai querer alçar voos maiores, é com você. Acho que é bem isso mesmo. Tranquilo. Não acho que ele ia colocar algo desse sentido no livro, porque ia desestimular as pessoas. Sabe? Imagina, ó, você pode ser bruxa, mas você pode não ser um sacerdote. Entende? Se ele colocasse assim naquela época ou até hoje, acho que não seria palatável para as pessoas, mas com o decorrer do tempo, isso é só uma opinião, gente, uma observação. Com o decorrer do tempo, com acesso à informação, hoje algumas pessoas sabem, outras também não sabem disso. Acha que já se dedicou, já é a sacerdotisa da lua. Já acha. E é isso aí. Engodos atrás de engodos. E tá tudo certo. Eu, Robson, a gente conhece pessoas que estão há muitos e muitos anos no caminho, não são sacerdotes nem sacerdotisas. São adeptos, digamos assim, adeptos. É isso que eles são. E eles estão satisfeitos em serem adeptos. Então tem que ter essa, sabe? Ou eu sei até onde eu consigo ir, eu sei o meu limite, eu sei a extensão da minha capacidade, não vou usar o termo poder, da minha capacidade. Porque chega um momento, se você tiver o caminho do sacerdócio, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. E vai ser dedo no tu e gritaria. Porque por algum motivo, em algum momento da sua vida passada que seja, você fez esse acordo. Agora você que lute. E é isso. Reiterando um pouco do que o Nilson falou, se a gente quiser entender realmente o que é a Wicca, a gente tem que remontar a origem da Wicca, né? Então, a gente precisa pegar os escritos de pessoas ali das tradições cartneriana e alexandrina para a gente ver como que a religião foi estruturada e idealizada. É óbvio que toda religião, para ela não morrer, ela precisa evoluir, e isso aconteceu com a Wicca. A gente entende esses movimentos modernos. Porém, é que nem o tarô. O tarô de Osho é um tarô? Sim, ele é um tarô, apesar de não seguir a estrutura, a métrica dos clássicos. Porque o tarô, que nem a Wicca, ele evoluiu, tá? Mas, assim, a Wicca, ela foi pensada para ser uma religião que ela culmina na formalização de você para com a sociedade, para com os deuses, de que você é um sacerdote. E uma das funções do sacerdote é justamente ser útil para a sociedade de alguma forma. Tanto que esse foi um dos motivos de eu não me iniciar no terceiro grau. Eu só alcancei o segundo. Por quê? Eu não sinto esse chamado, essa vontade de servir à sociedade, que é uma das funções de um sacerdote, que é estar ali disposto para outros. E nem sempre eu tô com saco, né? Então, me iniciei no segundo grau, falei, tá bom, chega para mim, beijinhos, tchau, tchau, e saí do coven, entendeu? Eu sou disponível sim, tá?
E então, assim, isso que o Nilson está falando é muito real. Cada um dos graus de iniciação da Wicca, ele vem para um treinamento formal. A iniciação de primeiro grau é para te formar na liturgia. Você saber o que você está fazendo ali na estrutura ritual, de tudo. O segundo grau, a função dele é você se tornar um alto sacerdote ou uma alta sacerdotisa, né? Você se preparar mais profundamente, conhecer mais profundamente os mistérios. E o terceiro grau é para quando você finalmente é outorgado como um iniciador. Você finalmente pode iniciar outras pessoas naquela tradição. E também que você pode finalmente ser o mestre de cerimônias de alguns rituais públicos, como handfasting, wiccaning, essas coisas. Eu, por exemplo, conheço esses ritos. Eu já celebrei wiccanings, 2 a propósito dos meus sobrinhos, mas foi uma coisa particular, é da minha família. Não fiz e não faço para outras pessoas, porque eu não cheguei a ter a iniciação formal de terceiro grau. Entendeu? E aí, então, a gente tem que pensar que existem várias auto-iniciações também. Tem a auto-iniciação de primeiro grau, a auto-iniciação de segundo grau e a de terceiro, né? E aí, se uma iniciação formal, horizontal, para o terceiro grau demora pelo menos 3 anos, quanto tempo vocês não acham que dura uma auto-iniciação formal? Formal não, vertical, né? Demora muito mais tempo. Então, eu entendo o ponto de vocês e concordo até certo ponto. Eu discordo da questão que o Nilson falou em relação à forma que ele escreveu o livro para atrair pessoas. Eu diria que é o exato oposto. Se você for pensar, da forma que o livro foi escrito, se você tem essa compreensão de que o único caminho possível é o caminho de um sacerdócio, eu acho que isso espantaria muito mais pessoas. Acho que você conseguiria muito mais pessoas, vamos dizer assim, que estão dispostas a um certo nível de compromisso, mas não a tal ponto. Então, se a ideia era popularizar, coisa que eu tenho certeza que não era, teria falhado miseravelmente. Mas a gente sente pela literatura e a gente sente pela forma como a coisa foi conduzida que havia, sim, um certo elitismo. E eu não estou nem falando aqui de elitismo financeiro, aristocrático, mas elitismo intelectual mesmo. A ideia era realmente criar uma certa segregação em função disso. Pelo menos em todos os livros que eu li dos mais antigos, do Gardner, do Buckland, em todos os livros isso ficava muito claro. Isso fica mais claro ainda se você lê e depois você lê o Scott Cunningham. Ali é onde você vê uma pessoa realmente que quer a popularização, que quer a massificação. Antes não. Antes a intenção realmente era segregar. Era uma segregação, era fazer uma seleção, um filtro. Pelo menos é a percepção que eu sempre tive ao ler as literaturas antigas e as literaturas mais novas. Posso só comentar o comentário? Sim. Ai, estamos parecendo 2 acadêmicos discutindo o mesmo tema. Amo. Depois eu também quero comentar uma coisa, Nilson. Lira. Eu entendo o ponto de vista dele, porém a minha leitura é do outro espectro. Quando você coloca alguma coisa inatingível, inalcançável, maravilhosa, que somente um grupo eleito pode fazer parte, você vai naquela coisa que chama orgulho, vaidade. Ah, eu sou o diferentão, eu sou o fodão. Então, tem esse brilho, esse chamamento de, nossa, somente um grupo. Se você pegou esse livro, é porque porque ele entrou em sinergia com você e etc e tal. Existe essa sedução. Com Scott Cunningham, de verdade, é para ser para todo mundo. Ele até um outro autor fala bem mal dele, inclusive. Ele popularizou a Wicca. Ele é, né, um elder, ele tem o seu valor, e eu defendo, porque eu li muito Scott Cunningham, inclusive todos os livros dele, e li todos. E, assim, é meu guilty pleasure, sabe? Aquele meu guilty pleasure, meu prazerzinho. Eu nem sei como traduzir isso, Liran, em português, mas talvez vocês entendam o que eu tô falando. Não sei também como é que a gente fala. É uma coisa que a gente gosta, mas sabe que é ruim. E que a gente tem vergonha de admitir. Não, mas eu não tenho vergonha de admitir, tipo porque um molejo.
Por aí. Molejo. Ah, não, mas isso eu não gosto, não. Então, enfim. Ah, mas se tocar o Cheia de Manias, peraí, não é do Ah, a molejo. gente dança, é verdade, pode ser, por exemplo. Pode né? acontecer Tá. mesmo. Ou então um funk, né? Daquele que a gente começa a mexer a raba. Enfim, é isso. Ele popularizou, ele trouxe uma linguagem acessível, uma linguagem muito tranquila, mística, esotérica, fadinhas, duendes e gnomos, sabe? Ele é muito amorzinho. Então, ele se popularizou, qualquer um pode ser em qualquer nível. Já os forefathers, os antigão, eles tinham essa coisa de o selecionado. Então, assim, vem cá que você é fodão. E tem o seu appeal, tem o seu apelo. Certo, como diz a Aylira, agree to disagree. Eu acho que... Fala, Holmes. Vai ser breve. Só uma coisa, eu vou ser bem breve mesmo. Só uma coisa que a gente precisa fazer é ter um olhar histórico para o momento de cada publicação de livro e para o surgimento de uma tradição. A Gardneriana, né, a Wicca de Gardner, né, como ela foi elaborada, foi quando a última lei de bruxaria na Inglaterra foi revogada. Então, se existia um sentimento de, a qualquer momento, essa lei pode voltar à tona. Então, por isso que nós precisamos ser fechados, precisamos ser elitistas. Não no sentido de sectarismo ou de elitismo, mas porque eles tinham uma visão muito de perseguição, é muito à tona. Tanto que a gente vê muito disso intrínseco na fala do Gardner no livro A Bruxaria Hoje, né? Beleza, foi revogado, mas a gente sofreu perseguições durante muito tempo. Tanto que uma das instruções do livro das sombras era: você escreve à mão e a qualquer momento de perseguição você queima ele, você joga ele na água para ele se dissolver, para tirar provas de você. E quando o Scott surgiu nos Estados Unidos, já era uma visão muito libertária que se tinha de religiosidade, se tinha uma visão muito mais assim, cada um no seu quadrado, você pode seguir a sua fé, estamos em um estado laico. Isso já estava muito mais consolidado na população. Então, por isso que ele quis massificar. Então, existem dois movimentos históricos, dois momentos, né, que a gente precisa ter atenção, que precisamos ter um olhar para isso, para entender o porquê de uma tradição ser de uma forma, mas outras tradições não terem necessariamente essa visão. Agora sim, eu não sei. Pode falar, eu Caio. entendo. Eu acho que vou falar depois Robson. de você. Tá bom. Eu entendo, Robson, esse ponto. Eu consigo fazer essa conexão histórica, mas eu vou dizer que eu, mesmo que não tivesse esse momento histórico da Inglaterra e tudo mais, eu não sou contra o elitismo, não. Tá? Eu acho que não é o elitismo de uma forma boçal ou de uma forma de subjugar outras pessoas, mas eu acho sim que cada pessoa tem vamos dizer assim, a sua missão. Nem todo mundo vai ter a mesma missão. E se a gente também populariza e massifica demais uma coisa desse porte, a gente pode estar banalizando algo que realmente não deveria ser banalizado. Então, eu vou dizer a você que eu estou muito mais para a visão do Buckland dos antigos do que do Cunningham, embora eu tenha tido o Cunningham como porta de entrada, entendeu? Mas eu já vinha de outro processo, entendeu? Eu já estava passando por um outro processo espiritual e tudo, e aí surgiram esses livros na minha mão e, enfim, teve outro contexto. Mas eu não sou contra, eu não critico o elitismo neste sentido, não. Contanto que ele seja um elitismo realmente de separar realmente a pessoa que ela tem o chamado e que ela tem não apenas o chamado, mas também a disciplina para atender esse chamado, porque talento sem disciplina não serve de nada. Então, ela precisa ter essas duas coisas juntas, entendeu? Não sou contra, não, só para deixar claro. Muito bom. Eu acho assim, para pôr em termos práticos, antes de eu pôr em termos práticos, comentar sobre o elitismo, né? Eu sou contra o elitismo, completamente contra, e é por isso que tem o Triluna, por exemplo, porque a minha missão de vida é realmente popularizar e desmistificar a Wicca. Porém, eu acho que o próprio universo se encarrega de colocar os portais. Como posso dizer isso? Em inglês a gente fala... Ai, gente, nojenta, né?
Em inglês a gente fala gatekeeping, né? Que é quando algo está bloqueado para você. Eu acho que o universo se encarrega disso. Por exemplo, vou dar Guardião de uma... portal. Eu A vou dar gente um utiliza essa expressão em português mesmo, guardião de portal. guardião de portal, é. Por que Hufflepuff? Enfim, eu sou Ravenclaw. Não, eu sou Ravenclaw. Então, é que o pessoal tá falando aqui no chat, gente, para quem não tá acompanhando. Aí que tá o rolê. Por que eu acho que o universo se encarrega desse guardião de portal, dessa coisa de bloquear alguns conteúdos? Porque a escolha editorial, por exemplo, do Triluna é uma coisa muito assim, o formato, o jeito como eu trago, tal, é muito assim, para realmente quem quer estudar. Porque se a pessoa não quer estudar, ela vê um vídeo sem estética, por exemplo, já fala, ai, mas isso aqui é chato, né? 1 hora de vídeo falando sobre magia planetária, não vou assistir, né? Então, assim, eu acho que tem essa questão, né? Que eu penso muito em que esses vídeos, que esses clubes vão atingir pessoas que são estudiosas, que são leitores, porque essa é a nossa vibe, né? E aí tem essa questão. Agora, por outro lado, eu acho importante a gente, quem está nessa vibe de Wicca ou sacerdócio ou não, eu acho importante também a gente ter a nossa voz, a gente ter o nosso ofício, né? E aí, seja ele qual for, tem gente que foi para... Ai, meu Deus, hoje eu tô... Tem gente que foi para ser terapeuta holístico, tem gente que foi para ser tarólogo, tem gente que foi para canal, né? Então, assim, eu acho que cada um tem o seu ofício ali. Quando escolhe ser sacerdote, quando escolhe a Wicca para si, eu entendo que você pode ser, como o Cleiton falou, eu entendo que você pode ser um adepto, né? Eu gostei da palavra que o Nilson usou, ou seja, uma pessoa que está na Wicca, pratica a Wicca, mas não é iniciado, mas eu acho que em algum momento essa pessoa que escolheu a Wicca para a sua prática, ela vai querer se iniciar, né? Só que eu acho também, e aí falando para o pessoal que falou aqui no chat, sou dedicanda há 11 anos, 7 anos, 5 anos. Eu lembro de uma frase que eu estava na sede, né, no meu momento pré-dedicação, na sede, buscando tudo, né? E aí eu lembro que uma pessoa falou para mim assim, não adianta só você ler livro, você precisa praticar na mesma intensidade que você estudar, você também precisa praticar. E aí isso ficou comigo e faz todo sentido. E aí quando você começa, de fato, a botar a mão na massa, o tanto que você estuda, o tanto que você pratica, você começa a sentir falta de outras coisas que a iniciação te propõe. E isso é real, assim, a gente pode ser auto-iniciação, pode ser iniciação mediada por outra pessoa, você realmente participa dos mistérios, né? E eu lembro e aí eu vou contar uma coisa mais pessoal, isso foi muito forte para mim, e aí quando o Cleiton me conheceu, eu conheci o Cleiton, ele é como se fosse meu filho, assim, né? Porque a gente passou por esse processo e aí eu tava assim, falando para ele, aí, você vai se iniciar? Não. Você vai se dedicar? Não. Se prepara, viu? Aquele meme, se prepara, não vou falar nada, não. E aí, meu bem, a vida dele mudou quando ele começou o processo de dedicação. Foi assim, da água para o vinho. E foi assim, eu já sabia que isso ia acontecer, eu falei isso para ele. Mas quando aconteceu, nem eu, nem ele, a gente ficou tipo, né? Foi uma coisa assim muito... E aí, realmente, assim, a gente viu os mistérios da dedicação já em andamento. Então, é muito interessante, assim, quando você realmente aceita a deusa como seu único verdadeiro. Você realmente, eu precisava fazer a piada. Quando você realmente entra para a dedicação, né, e você escolhe aquela religião para si, você passa por um inferno. Você muda crenças disfuncionais, né? Você realmente recebe... Ai, que bonitinho, filho do cabelo. Você realmente recebe ali
sabedoria dos deuses direto, assim. E aí eu lembro que eu e o Cleiton, ele fez o processo de dedicação dele, ele passou por 1 ano e 1 dia, e aí quando a gente foi celebrar o último sabá da roda dele, que era Yuli, a gente celebrou junto, a gente mora em estados diferentes, a gente celebrou junto, e aí depois a próxima etapa seria a autoiniciação, a iniciação, enfim. E aí Morrigan falou, tanto comigo quanto com ele, eu acho que falou com ele também, né? Algo do tipo, não tá rolando para vocês se encontrarem para essa iniciação, né? Mas tudo bem, fica tranquila, porque ela já foi feita. Gente, na hora eu fiquei meio assim, mas será que é coisa da minha cabeça? Será que realmente foi feita? Será que... E aí, assim, eu contei isso pro Cleiton, acho que foi meditação, ou sonho, visão, não lembro o que foi agora. E aí ele falou, eu sinto a mesma coisa. E aí eu falei, cara, tudo bem, eu não tô lá, mas a Morrigan tá, né? E aí foi... Pode falar, Cleiton, se você puder reiterar, assim, foi realmente um mistério, assim, de iniciação, uma coisa, assim, linda, assim, sabe? Foi uma coisa que, enfim. Foi exatamente isso. E o que o Buckland fala no livro, realmente a iniciação é um rito único, é fato. Né? De todos os ritos que eu faço, que eu pratico, todos os sabás e tudo, nenhum tem a intensidade, tem a força, tem realmente o que teve aquele. Né? A iniciação realmente é algo assim incomparável. Tem. Você pode praticar rituais, você vai incrementar, colocar camadas, e eu acho que, pelo menos, talvez em algum momento até supere, mas até agora nada. É uma conexão única. E com relação a essa questão da Morgan, foi exatamente isso. A gente estava com bastante dificuldade de se encontrar, e aí ela meditou de lá, eu meditei de cá também. Eu sempre tive uma prática mais intensa, e o recado foi exatamente esse. Foi exatamente esse, que a iniciação estava feita, entende? Então, mas aí é como a Helena falou, foi um processo de dedicação muito bem feito, muito bem estudado. Modéstia à parte, assim, eu me dediquei bastante, tanto na teoria quanto na prática. Teve essa mescla de teoria e prática. E aí eu não teria conseguido isso sem o suporte da Ayran, porque realmente, tanto de suporte de tirar dúvidas, quanto de puxão de orelha quando era necessário, porque às vezes dá assim aquela esmorecida, às vezes você dá aquela fraquejada de hoje eu vou queimar, esse não. Mas aí, quando eu estava pensando, aí eu recebi a mensagem: e aí, já está preparado? E aí, já está fazendo? E aí, já... Aí eu digo: eita, vamos que vamos, quem escolheu foi eu, não tem que reclamar, né? Então, vamos embora. Então, nesse sentido, até questiona um pouco essa questão da auto-iniciação, porque assim, você precisa de uma disciplina extra para se auto-iniciar, porque se com uma pessoa, de qualquer forma, de vez em quando, você dá aquela realmente, sabe, tem hora que bate um desânimo, sua vida realmente muda assim da água para o vinho, e não muda para melhor, não se iludam, muito pelo contrário. Coisas que já estavam difíceis pioraram, coisas que estavam sob controle saíram do controle. Então, assim, de tudo aconteceu. Então, essa questão da morte e do renascimento, ela também é muito forte, porque vai morrer parte de você, realmente, partes de você, que às vezes você até tinha algum apego, talvez pelo hábito, talvez porque realmente aquilo já estava tão arraigado dentro de você que você não conseguia se desassociar, mas nesse processo você consegue, na marra. No peito e na raça, mas acontece. Então, esse processo de morte e renascimento. E eu posso dizer isso porque eu fui batizado em igreja evangélica. Né? Então, assim, teve o processo de batismo e tal, não sei o quê, que, tipo, é uma cerimônia como outra qualquer. Você vai e tal, não sei o quê. Legal, fui batizado, agora eu sou membro da igreja. Show de bola. Aí você sai e come coxinha, porque crente come, né? Mas é diferente. É outra energia, é outra sintonia, é absolutamente diferente. E, assim, para quem realmente resolver se dedicar, fazer apresentação formal e tudo mais, prepare que vai ser um ano daqueles. Vai valer a pena, mas vai ser um ano daqueles. Exato, só um adendozinho. E aí o pessoal que está esperando anos, gente, não tem momento perfeito, né? Vou esperar o momento onde as coisas estão mais calmas, vou esperar o momento de... Não existe, não vai existir. Tudo bem que esse ano, 2023, é o ano da Lua, né? Nesse momento, estamos sentindo pós-eclipse, Mercúrio retrógrado, tudo bem. Sim, mas se você teimar, qualquer momento é momento, né? Então não existe tempo perfeito, assim. E aí eu falo por mim, eu me auto-iniciei trabalhando das 7 da manhã
às 7 da noite, correndo para pegar o ônibus, indo para a faculdade até 11h30 da noite e trabalhando de sábado e me auto-iniciei. Você fala, pô, quando que ela tem tempo? É doida. Eu arranjei tempo. Só fazendo uma observação, é meio que contraditório, Elira, um pouco dessa visão do o universo tem seus próprios guardiões de portais e vão se encarregar de tirar quem não é do caminho. Eu penso que eu concordo com isso, tá? Só que ter essa postura de deixa que o universo faz seus guardiões de portais, eu discordo. Porque vai contra o próprio Wicca Triluna. Seu objetivo não é desmistificar? Aquela pessoa que não é do caminho, geralmente não, né? Pode acontecer de ela ficar ali 1 mês, 2 meses, ou até alguns anos antes de ela realmente sair do caminho. E o que a gente vê com essas pessoas que não são do caminho e ficam muito tempo? Elas fazem um estrago na imagem da Wicca. Então, para ficar mais nítido assim para algumas pessoas que ainda... Peraí, como assim? Como assim elas fazem um estrago? Como assim? É o que eu vou explicar agora. Tá. Por exemplo, porque assim, o canal, muitas pessoas que seguem aqui não estão no começo do caminho. Então, para ficar mais claro, uma visão mais próxima para vocês. Alguns evangélicos, eles ficam muito ofendidos com algumas posturas de outros evangélicos. Principalmente aqueles evangélicos que são verdadeiros no caminho, que entendem a real mensagem de Cristo, né? Que amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então, um evangélico, ele não tem que ser contra LGBTs, ele não tem que ser neonazista, ele não tem que ser uma porrada de posturas que a maioria dos evangélicos tem. E eles ficam ofendidos porque isso estraga a imagem do que é realmente ser um cristão. Certo? A mesma coisa com a gente. A gente luta para desmistificar o que realmente é Wicca, a gente luta para desmistificar o que realmente é bruxaria, e aí vem uma pessoa que não é do caminho, mas está ali muito tempo ali e fazendo só merda, ela estraga o que para a visão de quem está de fora, o que realmente é Wicca, o que é realmente bruxaria, e aí a gente fica com uma má imagem perante outras pessoas. Então, de que adianta a gente estar fazendo um trabalho de desmistificar se outras pessoas que não são do caminho na realidade estão ali só estragando o que a gente está fazendo? Entendeu? É enxugar gelo. Mas eu entendo, eu concordo, mas eu acho que é o trabalho de formiguinha, a gente sempre vai ter isso, para sempre. Tinha gente lá nas festas de Dionísio, Bacanal, de Bacos, que ia lá só para beber, para comer. Foda-se, entendeu? Vou ir para atacar o terror, foda-se. Para isso também. Eu acho que, tipo, isso sempre vai ter, entendeu? Mas é por isso que precisa continuar tendo pessoas como nós, para sempre, né? A gente vai morrer e vai ter outras pessoas trazendo isso, mas sempre vai ter gente que vai querer ficar na mediocridade, sempre. Mas não necessariamente a pessoa que não é iniciado, que ela escolheu não se auto-iniciar ainda, ou se iniciar, não necessariamente essa pessoa é medíocre. Ela só tá ali se preparando, tal. A gente conhece pessoas, né? Cleiton tem lá várias pessoas que estão, ó, no Triluna, ó, há muito tempo. Já falei, aí, não vai se iniciar a gata? Não, tudo bem, né? E aí é isso, sabe? Tipo, a pessoa precisa sentir que aquilo é para ela, que aquilo vai... Mas continua sendo icaniana e tá tudo bem, é maravilhoso, lindo, perfeito. Mas a pessoa às vezes não quer se comprometer àquilo, mas ela também não vai cagar, mas tem gente que vai cagar e vai ter essa imagem que a Wicca tem. A Wicca é super mal vista e tá tudo bem. Tipo, né? Fazer o quê? Vai fazer o quê? Né? A gente faz o que pode. Muito bem. Pessoal que ainda não falou, quer comentar alguma coisa?
Então é isso, gente. Muito boa discussão, muito boas conversas. Eu acho que esse assunto de iniciação, autoiniciação é maravilhoso. Eu acho que tem muito pano para manga. Quem quiser saber mais, tem vídeo de dedicação lá no canal. E aí, também, se quiserem fazer perguntas mais diretas, tem lá o grupo de estudos do Telegram, quem quiser entrar, perguntar. E até o próximo Clube do Livro, então. Blessed be. Peraí, vou tirar uma foto. Sorriam. Aê! Tchau, tchau. Até a próxima.